Quando o adulto consegue entender e contextualizar as necessidades da criança e a capacidade de desenvolvimento dela, ele se torna um adulto flexível, ele se torna um adulto razoável. E essas características fazem com que aquele adulto seja admirável. E a partir do ponto que a criança percebe, porque eles percebem que você tem esse olhar delicado e afinado e que as coisas que você pede para ela são compatíveis com aquilo que ela pode te entregar, a criança passa a admirar você. E aí ela passa a ter prazer em te obedecer, porque ela sabe que o que você está pedindo vai de acordo com a natureza dela e não vai fazer mal para ela e vai fazer bem de um modo geral para o meio, para as outras pessoas. Quando você exige que um peixe escale uma árvore, esse peixe nunca vai conseguir te atender. E se você ficar insistindo para o peixe escalar a árvore, vai chegar um momento que você vai concluir que esse peixe não te obedece, porque ele não escalou a árvore. Então a criança funciona da mesma forma. Se você está pedindo coisas para o teu filho que ele não tem como te atender, ele não vai atender, né? Óbvio, ele não tem como fazer aquilo. E aí você vai achar que o teu filho é desobediente, sendo que na verdade o que acontece é você que não é razoável naquilo que você está pedindo. Mas se você for razoável, se você for consciente, se você tiver cautela, delicadeza, carinho e interagir com a criança, em pedir para ela coisas que ela possa fazer por você, a criança passa a te admirar, porque ela entende que você entende ela e a criança vai ter prazer em te seguir, a criança vai ter prazer em seguir as suas orientações, porque ela vai olhar para você e falar: nossa, esse adulto sabe tanto, é tão coerente as coisas que ele pede, faz tanto sentido o que ele está pedindo, é tão bom poder fazer as coisas que ele está pedindo. Eu sou realmente feliz e grato em poder seguir as orientações daquele adulto. Esse é o adulto admirável. Esse também é um conceito montessoriano. Esse também é um conceito importante no quesito educação. A criança pode te obedecer por medo, se você for o tipo de pessoa que ameaça, que bate, que castiga. Mas a obediência por medo vai chegar um momento em que a criança vai parar de ter medo de você, porque ela cresce, ela vai começar a entender melhor as situações. E quando ela parar de ter medo, ela também vai parar de obedecer, porque a obediência dela está ligada ao medo. Mas se a criança de fato te admira, se ela de fato entende que você consegue entendê-la e pedir para ela aquilo que é acessível, aquilo que é possível, aquilo que é flexível, ela começa a te obedecer por prazer. E aí você não precisa falar duas vezes, porque a criança entende, vê motivo naquilo que você está dizendo. Para você ter uma criança obediente, ela precisa ir até metade do caminho e colaborar com você. Mas a outra metade é você quem tem que fazer. A criança obediente não é aquela que vai fazer tudo o que você quer, porque se ela fizer absolutamente tudo o que você quer, do jeito que você quer, como se ela fosse um robô, ela não é uma criança, ela é uma boneca, ela é um jogo de videogame que você aperta o botão e segue os comandos. Crianças que são saudáveis, que são de verdade, elas contextualizam e elas conseguem olhar para o adulto e falar: eu vou obedecer essa ordem, eu não vou obedecer essa, porque isso é razoável e isso já não é mais. Eu vou te dar um exemplo para esclarecer isso que eu tô dizendo. Você coloca o seu computador em cima do sofá e aí você fala pro seu filho: não mexe no computador, a mamãe vai no banheiro. A criança tá sentada do lado do computador e ela de fato não mexe, você volta do banheiro e a criança não mexeu, ela te obedeceu. Aí, numa outra situação, você faz a mesma coisa. Você põe o computador em cima do sofá e fala para a criança: não mexe no computador que a mamãe vai no banheiro. Só que nesse dia, o seu computador por algum motivo toca, recebe alguma notificação. A criança olha para o computador, vê que ele está tocando. Ela pega o computador de cima do sofá e leva até você no banheiro e fala: mãe, o seu computador está fazendo barulho, o seu computador está recebendo notificações. Essa criança mexeu no computador, ela tirou do lugar e levou até você, mesmo você dizendo que não era para ela mexer. Por que ela fez isso na situação 2 e não fez isso na situação 1? Porque ela contextualizou. Na primeira situação não tinha nada acontecendo com o computador, ela ficou do lado dele e obedeceu a sua ordem. Na segunda situação, o computador estava emitindo um barulho, ele estava recebendo notificações. Então a criança entendeu que aquelas notificações provavelmente tinham alguma importância e que naquele momento valia a pena ela tirar o computador do lugar e levar até você para que você visse o que estava acontecendo. Então essa criança não desobedeceu você porque ela mexeu no computador. Ela foi proativa, ela pensou mais longe, ela olhou para aquela situação e ela quis colaborar com você. Porque quando a criança
te admira, ela vai querer colaborar com você. E aí ela vai começar a contextualizar as situações. Você vai falar uma coisa para ela, ela vai até te obedecer. Mas se alguma urgência acontecer dentro daquilo, ela vai conseguir olhar e falar, ok, isso aqui é mais importante do que a obediência cega. Então eu vou fazer isso daqui porque nesse cenário, nesse contexto, isso aqui tem mais relevância. Essa é a diferença da criança que segue todas as ordens e obedece absolutamente tudo como se fosse uma boneca, para a criança que obedece por admiração. É a flexibilidade, a contextualização, a proatividade, a vontade que a criança tem em ser útil, em te ajudar, em colaborar com você, porque ela te admira e ela quer participar disso, ela quer te ajudar. A gente gosta de participar e de ajudar as pessoas que a gente verdadeiramente admira. Então, quando ela leva o computador para você preocupada porque ele está recebendo notificações, ela está de fato fazendo aquilo porque ela quer o seu bem, porque ela quer colaborar contigo, justamente porque ela tá te admirando. Entende qual é a questão? Então, esses dois cenários, dentro das mesmas circunstâncias em que você disse a mesma coisa para a criança, ela agiu de forma diferente, a interpretação precisa ser diferente. Por que essa criança, no primeiro dia, não fez nada, no segundo dia ela levou o computador até você? Porque ela estava contextualizando uma emergência, uma possibilidade que tinha ali naquele momento em que ela poderia te ajudar muito mais se ela levasse o computador para você do que se ela ficasse simplesmente olhando o computador tocar. Entende aonde eu quero chegar com isso? Para que o seu filho chegue nesse ponto e ele consiga te obedecer por admiração, é necessário que as suas ordens para a criança sejam flexíveis, que você consiga olhar para a criança e respeitar os limites dela, respeitar o tempo dela e exigir dela aquilo que ela pode te entregar. Seu filho está tomando banho, por exemplo, aí você fala para ele, olha, acabou o horário do banho, vamos sair desse banheiro. Às vezes a criança tá lá dentro brincando com as bolhas, tá descobrindo como funciona, tá vendo a água cair, sabe? Ela tá vendo a mosquinha do banheiro pousar no azulejo. Ela tá entretida numa atividade, ela tá fazendo alguma coisa. Por mais que você ache que ela não tá fazendo nada, ela tá observando nos mínimos detalhes as coisas acontecendo, a água batendo no vidro, os respingos batendo no box. Enfim, as crianças são minuciosas, elas trabalham com detalhes. Se nesse momento você fala para o seu filho, vamos sair do banho, ele te diz, mãe, mas eu não quero, e você força, vai sair do banho sim, arranca aquela criança. Na cabeça da criança, você está desrespeitando o tempo dela, você está desrespeitando os limites dela, as vontades dela, porque ela estava entretida numa tarefa e você não respeitou. É a mesma coisa que agora você está assistindo esse vídeo e alguém tomar o celular da sua mão porque não quer mais que você assista. Você vai se sentir violentado, você vai se sentir desrespeitado, porque você está aqui concentrado ouvindo o que eu estou falando. E se alguém tomar o seu telefone, o seu computador, o seu tablet da sua mão nesse exato momento, você não vai reagir bem, você vai olhar para essa pessoa e falar, você não pode fazer isso, devolve meu aparelho, respeita a minha atividade. Então, quando você interrompe uma criança, quando você não é flexível, não dá mais 5 minutinhos, não ouve atentamente o que a criança está dizendo, é isso que a criança sente na prática. Sendo que, na realidade, não vai fazer muita diferença para você esperar 5 minutos a mais para que a criança saia do banho. Chamou a criança para sair do banho, ela não quis ir, falta para a criança, ok, mais 5 minutinhos e depois a gente sai, tá bom? Porque esses 5 minutinhos que você deu não vão fazer diferença nenhuma na sua vida, mas vão fazer total diferença para a criança, para a brincadeira dela, para a atividade dela. E ela vai se sentir respeitada, ela vai se sentir ouvida, ela vai sair dali a 5 minutos, mas agora não te custa nada esperar mais um pouco. A criança tá andando com você na rua, e aí tem uma escadinha na calçada. Ela desce os degraus, ela sobe os degraus. Ela desce os degraus, ela sobe os degraus. Na segunda vez você perde a paciência e fala, menino, vamos rápido. Porque vocês estão indo no mercado, por exemplo. Nesse momento que você pega a criança e sai puxando, você interrompeu uma atividade dela, da qual não custaria nada se você esperasse que ela terminasse. Deixa a criança repetir, eles aprendem por repetição. Ah, mas eu vou ficar parada na rua esperando a criança descer a escada? Qual é o problema? Se você não estiver atrasado para um compromisso, se você estiver só indo no mercado sem compromisso nenhum, sem horário para fazer as coisas, por que você não pode esperar 5, 10 minutos para o seu filho descer e subir a escada 80 vezes? Vai gastar a energia dele, vai manter ele entretido, vai deixá-lo satisfeito e vai passar para a criança a noção e a sensação de que você respeita e se importa com ela. Porque se o seu filho pede as coisas para você e você não colabora com ele, por que ele vai colaborar com você quando você pedir as coisas para ele? Por isso que eu falo que cada um vem até metade do caminho. Você vai ser legal com a criança, você vai ser gentil com a criança, você vai ser respeitoso com a criança para que ela seja tudo isso com você de volta, para que ela te obedeça de volta. Porque se todas as vezes que o seu filho quer descer a escada e você tá com tempo, você para e deixa que ele faça aquilo, no dia em que você estiver atrasada, no dia em que você precisar ir muito rápido para um compromisso, você vira para aquela criança e fala, hoje
hoje não dá. A mamãe tá muito atrasada, na próxima vez a gente faz. A criança vai lembrar que todas as outras vezes você deixou. Naquele dia é uma situação especial. As chances de que ela colabore com você são muito maiores, porque você, na maioria das vezes, também colabora com ela. Essa é a obediência por admiração. Quando um colabora com o outro, quando um é gentil com o outro, quando um sabe escutar e entender a demanda do outro, e não somente mandar, porque eu mando, porque eu sou mais velho. Não é uma questão de brigar, de medir forças com o seu filho, não é uma questão de ver quem é que manda aqui. É claramente você quem manda aqui, você é o adulto da situação. E isso não significa que você tenha que ser autoritário, isso não significa que você tenha que ser chato, isso não significa que você não possa ser flexível. Deixar a criança subir e descer a escada quando você tem tempo não vai fazer a menor diferença para você, não vai prejudicar a criança em nada, ao contrário, vai deixar com que ela se desenvolva, faça aquela atividade. Por que não? Sabe, a pergunta que você tem que se fazer na maior parte do tempo é por que não? Quando a criança quer fazer algo, por que não? Quando a criança está fazendo algo, por que não? Se aquilo tem riscos para a vida dela, para a saúde dela, para a saúde de outras pessoas ou para a integridade do meio, aí é uma situação que você tem que intervir e falar, olha, isso aqui não é saudável porque vai te machucar, vai machucar o amiguinho, vai quebrar alguma coisa. Aí nesse momento você tem que intervir e você tem que direcionar. Se a criança não pode riscar a parede porque vai estragar a parede e isso é prejudicar o meio, quando você for intervir, quando você for falar para a criança, olha, na parede não é lugar de riscar, você oferece uma folha e fala, mas você pode riscar no papel. Você não vai só corrigir a criança, porque corrigir a criança não é dizer para ela o que ela não pode fazer. Corrigir a criança é dizer o que ela precisa fazer. Se ela não pode desenhar na parede, diz aonde ela pode desenhar. Se ela não pode pular no sofá, diz aonde ela pode pular. O corrigir é orientar o comportamento. Isso aqui não é legal, mas esse outro é cabível. E é isso que você tem que fazer para ser um adulto razoável, porque quanto mais você fizer isso, mais a sua criança vai te admirar e vai passar a te obedecer por admiração de fato, porque ela entende que você está entendendo. E essa troca vai ser mútua, essa troca vai ser simultânea, vai vir das duas partes, tanto de você para a criança quanto da criança para você.